Boa tarde a todos. Né? Mais um evento da Semana FACT de Excelência Operacional, onde nós estamos debatendo temas correlatos a processos de melhoria em geral nas organizações, debatendo esses temas com profissionais de alta qualificação, dirigentes, engenheiros que têm larga experiência na aplicação de métodos em excelência. Já falamos aqui sobre processo histórico, sobre manutenção, sobre projetos, falamos sobre desenvolvimento de pessoas, contamos um pouco de história, né, com aquilo que nós chamamos de dinossauros, né, os caras das origens, assim, jurássicos que trouxeram toda uma linha de tempo carregada de emoção e de conhecimento para a gente. Enfim, são vários temas que nós estamos abordando. E hoje, dentro dessa nossa proposta do FACT Talks, né, que é um bate-papo, é uma conversa dirigida, né, com alguns profissionais, como nós já fizemos nessa semana, vai ser uma troca de ideias entre grandes nomes de mercado, né, pessoas que têm larga experiência na aplicação desses princípios e que a gente vai trazer essa experiência à tona, dando uma passeada ao longo desse processo de formação e contato com metodologias de excelência operacional e as diversas interpretações que elas nos oferecem, né, para trazer alguns cases ou causos. Algumas coisas sérias, metodológicas, fundamentadas, que nos levaram a estar aqui hoje conversando com vocês, mas também algumas descontrações, alguns aspectos pitorescos que sempre acontecem nessa relação, ainda mais envolvendo o brasileiro junto com o japonês. Né? Temos um representante, né, aqui nipônico na nossa conversa que vai poder nos ajudar na interpretação de determinadas situações que nós vivemos. Tá? São histórias marcantes na trajetória de profissionais que vivem, que viveram e que viverão esses princípios do TPM, a base forte que o TPM nos oferece. Tá? Antes da gente entrar na nossa temática, eu queria dar um recadinho rápido para vocês sobre a plataforma Zoom. Ela tem algumas peculiaridades, eu não vou abordá-las em profundidade, mas eu queria chamar a atenção de um aspecto, para facilitar o acompanhamento de vocês. Na caixinha onde tem o vídeo, que está oculto, se vocês passarem o mouse, vão aparecer essas duas caixinhas azuis. Clicando nessa onde tem os 3 pontinhos, vocês vão abrir um menu, um submenu de opções, que aparece aqui uma possibilidade de você bloquear os vídeos daquelas pessoas que estão nos assistindo, mas que não estão conduzindo o webinar, a nossa conversa. Se vocês deixarem isso marcado, vocês vão ficar basicamente com a minha imagem, que não é tão boa assim, mas com a linda imagem de Norio e a imagem de Rogério Pacheco, que vão ser os nossos convidados que vai conversar aqui com todo mundo, tá bom? Isso ajuda a ter um aproveitamento melhor, vocês vão ter uma interação melhor, vão conseguir olhar nos olhos das pessoas, Gemba Genbutsu, virtualmente. Né? E não deixem de participar. Por favor, explorem essas duas feras que estão aqui, né, que têm histórias para contar, vocês vão ter a oportunidade de ver quanto conteúdo está presente. Eu vou tentar provocá-los para que eles possam contar essas histórias boas e os tropeços também que a gente teve ao longo dessa caminhada. Façam perguntas, nós temos o chat disponível para vocês fazerem as perguntas e temos uma equipe de apoio que está por trás, pegando todas essas perguntas para, ao final da nossa conversa, a gente poder ter a possibilidade de responder essas perguntas para vocês. Tá? Essa semana, como vocês sabem, é uma oferta da FACT Consulting, né? FACT Consultoria e Treinamento, que trabalha no mercado oferecendo consultoria e treinamento com o TPM, baseado no TPM, aquele TPM raiz, TPM original, agregado das diversas experiências ao longo desses 30 anos de práticas no mercado brasileiro e no mercado da América Latina em geral. E nós temos como um grande lema, aquilo que nos move, é o que está colocado aí, é pensar em uma realidade onde o bom pode ser sempre melhor. Então, sempre existe a oportunidade de melhorar aquilo que está bom. Isso nos move, assim nós pensamos, assim nós enxergamos o TPM como uma plataforma
para alcançar sempre, de forma contínua, resultados melhores. A FACT hoje está presente também já no mercado colombiano e no mercado chileno. Temos um sócio no Chile, que é o Dom Abel Midiaque, um profissional de extrema experiência na aplicação do TPM e que já nos ajuda na condução das atividades no mercado do Chile a partir do ano passado. Esse ano estamos negociando uma extensão para o mercado equatoriano e também tentando abrir as portas da Europa através de Portugal. Já fizemos um trabalho em Portugal o ano passado com nossa parceira, a Rosen Consulting, e tínhamos um plano de expansão esse ano, mas que, infelizmente, essa turbulência gerada pela pandemia fez com que nós também, como uma organização, tivéssemos que rever nossas estratégias e nos adaptarmos a esse cenário atual. Tá? Então, essa é a FACT, que oferece gratuitamente para vocês essa oportunidade de conversar com grandes nomes do mercado. Joia? Vamos ao tema agora, a gente vai começar a nossa conversa, falar um pouquinho sobre TPM na história dessas pessoas que estão aqui presentes. O Norio Yamakami é um intérprete japonês, português, com larga experiência no mercado e que desde sempre teve contato com o TPM, acompanhando os consultores, os auditores, os instrutores japoneses do JIPM, quando eles estiveram aqui no Brasil durante muitos anos. E até hoje, eventualmente, ele ainda acompanha essa turma, né? Sendo o nosso porta-voz, né? Aquele que faz com que a gente consiga entender o que os mestres japoneses nos oferecem. Nauri vai se apresentar rapidamente daqui a pouco, mas a outra figura é meu querido amigo, construído nessa labuta, né? nessa vida batida que a gente termina se batendo com as pessoas especiais e a gente carrega no coração para o resto da vida. E Rogério Pacheco é um desses, como nós já vimos alguns outros aqui ao longo dessa semana. Pacheco é um amigo que eu fiz, é uma figuraça, né? Sensacional como pessoa, muito descontraído, vocês vão perceber. Enorme estar com ele aqui também, é um cara que passou por todas as etapas de um processo dentro da indústria. Hoje ele está como gerente mundial de melhoria contínua na Mondelez Internacional, uma potência mundial. E começou como engenheiro, trainee ali, amassando barro, aprendendo, metendo a mão na graxa, e hoje está aí nessa posição maravilhosa, comandando uma grande organização como é a Mondelez. Né? Para que vocês falem um pouco de vocês, né, eu vou deixar uns 5 minutinhos aí para vocês se auto-apresentarem. Começando por Norio. Os mais velhos primeiro, por favor, Norio. Boa tarde, é um prazer. Agradeço o convite da FACT para participar desse evento. Bem, como o Canário disse, eu sou tradutor e intérprete português-japonês desde 1991. E, coincidentemente, desde 1991 comecei a trabalhar com TPM. E durante uns 20 anos da minha carreira como tradutor e intérprete, o TPM foi a minha principal área de especialização. Depois, entramos numa fase em que já não era tão comum a vinda de consultores japoneses, então não tenho trabalhado tanto com TPM, a não ser em auditorias. Nesses últimos 3, 4 anos eu tenho trabalhado com a Owens Corning e Mondelez e tenho atuado em outras áreas, mas sempre é um prazer voltar a trabalhar com esse assunto e também a experiência e conhecimento que eu acumulei nesses anos todos trabalhando com o tema tem sido muito útil no serviço em outras áreas. Perfeito, Norio-san. Muito obrigado. Muita honra recebê-lo aqui. Tá? Vamos ter a oportunidade de contar as suas histórias. Mas a gente vai querer saber do outro lado do balcão, né? O que acontecia depois da consultoria. Obrigado, Norio. Rogério, agora é sua vez, meu amigão.
dois comentários aqui. O primeiro, acho que o Noril sabe mais de TPM do que eu e você junto, Canário. Porque o cara ouviu de apresentação e de tradução, né? Com certeza, ele entendia direito. A gente ouvia o que chegava para a gente, né? Mas o Noril e o Jorge sabiam muito. E muito legal, um déjà vu aqui, o Noril falando, né? Volta na imagem das traduções, a voz dele é muito representativa para as consultorias que a gente fazia, né? Então, depois de muitos anos, um prazer estar aqui com o Noril ouvindo, porque traz memórias gostosas, né, para a gente. Então, meu nome é Rogério Pacheco, sou um grande practitioner, talvez não grande no sentido de apaixonado pela metodologia, né? E o Canário pediu para falar um pouquinho aqui da história da gente, e eu estava até comentando com ele antes de começar aqui, que ele falou, contar um pouco da história. Eu fui somando 5 anos aqui, 7 lá, cheguei nos 30 anos aí que ele está falando da experiência dele, e realmente o tempo passa bastante rápido e a gente sempre é apaixonado por essa área aí, né, na verdade, TPM, eu acho que vai ter a oportunidade de falar um pouco disso, mas no fundo, para mim, eu traduzo como a transformação das pessoas que a gente trabalha, muito mais que a metodologia, é o que a gente consegue trazer de potencial das pessoas, né. Eu realmente entrei como trainee na Unilever, trabalhei em várias áreas, de engenharia, manutenção, produção, tive a oportunidade de ser líder de TPM, né, em algumas fábricas, depois fui para a Europa como líder de uma região, acabei sendo gerente de planta lá na Europa, depois saí, fui para a Danone como diretor de operações, que aí a gente acabou aplicando até muito fora de fábrica, né, área de procurement, de compras, área de logística, etc. Mas acho que talvez da história, e viajei por alguns lugares, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, e interessante ver que em todas essas funções, em todas as coisas que eu fiz, eu não saberia fazer sem o TPM. Então acho que talvez de tudo que eu fiz, as experiências que eu tive, TPM sempre foi, e Lean Thinking, né, essa maneira de pensar, como você abriu aí, Canário, a gente está bom, mas a gente sempre pode ser melhor, né? E que norteou esses métodos, esses princípios que levam a gente ao longo da carreira, em todas as funções que a gente fez. Então, teve a oportunidade de ver TPM em várias funções e vários ângulos das empresas, e um prazer estar aqui para compartilhar com vocês. Obrigado pelo convite, Canário. Muita honra, muito prazer em revê-lo, trocar ideia, conversar um pouco sobre nossas histórias, suas experiências, que algumas foram compartilhadas e a gente vai poder explorar isso um pouquinho aqui. Depois que você ganhou o mundo aí, a gente não perdeu o contato, graças a Deus, né? Essa amizade continua, o compartilhar de percepções, né? Ler um pouquinho sobre as histórias da vida. Enfim, é uma grata satisfação estar com você, estar com o Noril, que também é um parceiraço aí na história da minha vida profissional. Né? São duas pessoas que contribuíram muito comigo e eu sou eternamente grato a vocês e a Deus por ter colocado vocês aí no meu caminho também. Né? Mas vamos começar a nossa conversa. Né? Noril falou sobre início, começou em 91 ali a traduzir alguma coisa e já começou a mergulhar nesse universo do TPM como chegavam e que porventura eram necessárias as traduções para que a gente conseguisse entender um pouco daquilo que estava sendo colocado para a gente, né? Porque era um exercício violento na época para nós que éramos técnicos, né? Engenharia, etc. Os operadores, os técnicos de manutenção que tinham contato com tudo isso, para entender o que é que aquilo quer dizer. Né? Porque tem muita coisa por detrás daquilo que está sendo colocado, do que está sendo traduzido. Então, vale muito essa contribuição que tanto o Noril, quanto o Jorge, quanto o Takahashi, né, que foram pessoas assim marcantes na história do TPM aqui no Brasil, como é que eles conseguiram fazer com que a gente entendesse, né, a mensagem que os mestres japoneses nos ofereciam.
Isso aí, início aí de 91, 92, Norio, a gente estava conversando um pouco antes de começar a nossa conversa, né? Você lembra desse cara aí, Norio? Abra seu microfone, Norio-san. Eu lembro da cara dele, não tô conseguindo me lembrar do nome dele. É porque quando a gente diz que japonês é tudo igual, vocês não acreditam. Tá Pois é, vendo só? Esse ainda mais com o capacete aí. Brincadeira. Esse é o professor Nishitai, Norio-san. Ah, tá. Esse é o professor Ele era Nishitai. pedagógico. Essa foto eu tirei essa foto porque eu conhecia o professor Nishitai, porque ele era um dos mestres da Nippon Zeon e que vieram ao Brasil para explicar sobre processo de produção e não sobre TPM 5S. Então eu encontrei com ele na Copene, onde eu trabalhava como engenheiro de processo, antes de saber de TPM, de 5S, de nada disso, por conta dessa formação técnica específica dele, né? E eu tirei essa foto porque no curso de formação de instrutores em 95 eu tive a oportunidade de encontrá-lo. Não acreditei que era ele, mas era o próprio. Ele me reconheceu também, não sabia meu nome, obviamente, mas pela fisionomia ele me reconheceu. E ele estava a essa altura, Norio-san, como estagiário do JIPM. Ele estava começando. Mais tarde ele se tornou consultor. Perfeito, perfeito. Então, isso é uma boa lembrança. Você tinha falado no professor Nishitai, aí eu disse, cara, eu tenho uma foto do professor, eu vou mostrar a Norio como é que ele estava em 1995. Faz um pouquinho de tempo, mas esse era o professor Nishitai. E você, Pacheco, nessa época aí, 91, 92, como é que você estava? Onde é que você estava? O que é que você fazia? Né? Me conta aí um pouquinho sobre isso. Interessante, né? Eu entrei na Unilever, acho que em 91, 92, eu já tinha transitado um pouquinho na área de engenharia e estava começando na área de manutenção, aprendendo um pouquinho. E naquela época, eu não sei se até existe ainda hoje, deve existir, né? A Associação Brasileira de Manutenção, a Abraman. Sim, existe. Produzia alguns eventos, algumas coisas assim, naquela época muito legais. E eu, como não entendia nada de manutenção, apesar de ser engenheiro mecânico, né? Você entra como trainee, é aquela história, a gente entra querendo aprender. Quer fazer tudo e não sabe nada, né? E na vontade de crescer e progredir, eu me sentia a necessidade de entender um pouco mais de manutenção, né? Fui atrás de educação. E essa feira até o Grandini, não sei se você lembra desse cara, acho que ele é o cara de Valinhos. A gente foi juntos para lá e nessa semana teve uma apresentação de TPM, um dessas apresentações. E aí foi que eu tomei contato com a metodologia e daquela época acho que tinha, talvez você que tá, o cara que praticava no Brasil, né? Não conhecia muita gente no Brasil. A gente acabou se conectando pelo IMC, Perfeito. que eu fui buscar um pouco de educação lá no Brasil, e foi um trabalho muito legal, porque adorei. A gente acabou indo na Ford, eu acho, para fazer tagueamento, para aprender condições básicas, tal. Para mim foi uma revelação. E o que eu adorei, que eu acho que talvez me marcou muito, né? Que apesar da gente falar muito da metodologia técnica, a coisa de fazer com que o operador, hoje tem um nome bonito na nossa companhia, a gente fala de core, né? O core da operação, né? A gente fala aquilo que... Eu aprendi muito isso com um chefe que a gente teve lá, que ele falava o seguinte: se você não tira o pedido, fabrica o produto e você não transporta o produto, você é overhead, você faz parte, que é importante, mas overhead. Agora, o que nós temos que cuidar muito é o core. Acho que depois de muitos anos eu fui entender aquilo que me deu um clique de ver, falou, puxa vida, desenvolver o pessoal aqui do chão de fábrica, que muitas vezes dentro da companhia são as pessoas que têm talvez
poucas oportunidades ou que são não olhadas como fator estratégico do negócio, eu achei aquilo muito legal, para não falar uma palavra mal, né? Mas achei do caramba. Eu falei, meu, esse aqui é o futuro, é por aqui que tem que ir, né? Você levar as pessoas aí do core, né, os operadores, com a capacidade máxima dos caras, é aí que está a solução das empresas. Então, foi nessa época que eu me apaixonei pelo negócio, não só por causa do método, mas do impacto transformacional nas pessoas, né? E foi por aí que eu acho que eu acabei levando todo esse negócio na minha carreira. Mas o começo foi bem assim, Canário, indo atrás aprender, encontrei aí o IMC, né? E aí acabei conhecendo vocês também, e a partir daí é história, né? O trabalho que vocês faziam com o JIPM e tal, e por Verdade, aí fomos aprendendo. Foi aí o verdade. começo. É isso aí que te aproximou, né? Essa paixão pelas pessoas, essa capacidade de envolvimento, né, de quem executa as atividades do dia a dia para contribuir com os resultados do negócio. Isso acho que Absoluto. é o grande aprendizado que nós tivemos ao longo desses anos, depois de algumas cabeçadas, alguns tropeços, né? Acho que todos nós erramos um pouco, a gente conseguiu entender. E eu queria, Noril, assim, dentro desse processo de, vamos dizer assim, de convencimento, né, dessa percepção da importância de estar próximo, de nós como engenheiros, como técnicos de processo, que, de certa forma, dominamos algumas variáveis que estão ali presentes, a importância de levar isso ao operador, ao técnico de manutenção, para que se estabeleça o que se chama do saber porquê, né? Para que eles entendam efetivamente o porquê daquelas atividades que eles executam. E na minha formação, além dos de diversos mestres, que a gente vai falar um pouquinho deles mais à frente, eu sempre tive uma inspiração, e eu acho que você é uma pessoa que pode falar bem dele, do professor Suzuki. Para mim era como se fosse um grande mestre zen, né, que compreendia a importância desse lado técnico específico, ou seja, o conhecimento profundo sobre estas variáveis, mas que colocava que nada disso valia se não tivesse a serviço da formação das pessoas. Queria que você falasse um pouquinho do professor Suzuki, Norinho. Eu tive o privilégio de acompanhar o professor Suzuki, acho que na primeira viagem que ele fez ao Brasil, especialmente para tratar de TPM. Eu acho que na fase inicial do TPM aqui no Brasil, esse período de 91, 92, que eu também comecei a ter contato com o tema, cada empresa procurava introduzir o TPM nas suas fábricas à sua maneira, né? Eles interpretavam, estudavam o material, interpretavam e tentavam fazer a adaptação. Então, o Pacheco falou sobre o trabalho de TPM na Forte. Eles tinham um nome, acho que era FTPM. FTPM. O TPM era o TPM da Forte. E assim, COFAP, outras empresas, então eles procuravam adaptar a realidade da sua empresa, eu acho que isso é uma coisa boa, só que também eles procuravam aplicar somente alguma parte que mais lhes interessava. E normalmente ficava na manutenção autônoma, manutenção planejada, melhoria específica, basicamente isso, né? E o professor Suzuki começou a vir e ele trabalhava não tanto como consultor, mas principalmente como professor, né? Na linguagem de igreja, a gente fala de evangelista. Ele era uma espécie de evangelista. Então, ele procurava transmitir não só a metodologia, mas a filosofia por trás. Então, estava
vendo a gravação de um dos bate-papos que vocês tiveram essa semana, uma pessoa estava falando que depois de 2 dias de auditoria, o pessoal estava todo mundo cansado, morto de cansaço, e aí ele deu mais, sei lá, 1 hora, 2 horas de palestra sobre o TPM. Nos últimos anos em que ele veio ao Brasil, ele vinha como auditor, e depois de terminada a auditoria, o auditor que fazia par com ele, a auditoria é sempre em 2 pessoas, né? Ou, dependendo do nível, 3 pessoas. Aí o auditor que vinha com ele dava o feedback dele de 15, 20 minutos, aí ele começava a dar aula. Nesse sentido, ele quebrava todo o protocolo. A JIP me mandava, como é que se diz? Mandava orientação sobre como devia ser a auditoria, a distribuição de horário, e ele quebrava todo o protocolo, ninguém reclamava. Claro. Muitas vezes vinha alguém da Secretaria Executiva da JIPM junto, acho que mais para cuidar da saúde dos auditores mais idosos, ele também ficava quietinho. Mas, então, ele era muito focado nesse negócio de transmitir não só a metodologia, mas principalmente a filosofia. Filosofia. Isso, Noril. Graças a Deus nós tivemos a oportunidade de beber dessa fonte, né? E eu não tenho dúvida que talvez a compreensão que nós temos hoje, nós profissionais do TPM, que lidamos desde esse início, muito disso é culpa, né? Responsabilidade do mestre Suzuki, do professor Yamada, que também tinha uma leitura muito humana, filosófica, era menos mecanicista, né? Algo de abra o coração e coloque isso a serviço das pessoas. Então, a partir de 94, 95, aí as empresas aqui no Brasil começaram a desenvolver o TPM, vamos assim dizer, de acordo com a cartilha, né? De acordo com aquilo que o material didático apresenta. Então, o TPM completo, com os 8 pilares. E eu acho que a vinda dele ao Brasil foi muito importante nesse sentido, de convencer a alta administração das empresas a desenvolver o TPM, não por partes, mas introduzindo todo o trabalho, né, todos os pilares. Eu posso, perdão, Noril, eu posso dar um depoimento muito verdadeiro, porque eu vivi esse momento por dentro. Eu era o coordenador de TPM lá da Copene, à época, e nós tínhamos vamos dizer, a Copene é uma grande empresa do ramo petroquímico, a maior da América Latina, uma das 5 maiores do mundo, centrais de matérias-primas, enfim, alta tecnologia, né, intensa em capital, grandes volumes, energia muito forte e com muita competência técnica para poder desenvolver esses processos de acordo com os requisitos estabelecidos. Então, isso, obviamente, traz competência, mas também traz uma outra coisa associada, que é a soberba, a possibilidade de ser soberbo, né? Então, quando os diretores da época conheceram o TPM e os 8 pilares, como você comenta, isso lá em 91, 92, disseram, não, olha, a gente já tem um excelente sistema da qualidade, segurança aqui para a gente é a palavra número 1, nós temos muita competência, porque nós temos engenheiros formados, temos aqui doutores, temos mestres, temos operadores que vieram formados de escola técnica. Então, a gente só precisa de uma caixa de ferramenta, porque se a gente colocar uma caixa de ferramenta na mão do operador, a gente vai resolver todos os nossos problemas. Por quê? Pelo que eu vi,
TPM é isso que tem de diferente, porque o resto nós temos. Então, essa questão de olhar com um olhar diferente, de enxergar o não visível, né, do método, é que o professor Suzuki, o professor Yamada, né, o professor mais adiante um pouquinho, o professor Shinotsuka, com diferenças de abordagens, de relações humanas, mas que eles traziam e a gente tinha essa possibilidade de reorientar, né, as nossas certezas e dizer, poxa, eu não conheço tanto assim como eu imaginava. Né? Agora, nesse período aí, Norio, explorando um pouquinho mais essa sua vivência inicial com eles nos anos 90, existia muito o professor Imai, né, o saudoso, aqui vai mais uma reverência, a gente tem reverenciado o professor Imai todos os nossos eventos ao longo dessa semana. Ele é o responsável por todos nós estarmos aqui hoje, né? Então é um reconhecimento assim infinito que nós temos por ele. Né? O professor Imai sempre falava, Canário, no início dessa conversa toda com os japoneses, eles não queriam vir ao Brasil porque eles tinham um certo medo, um certo receio. Não, o que é que tem no Brasil? No Brasil não tem indústrias. Né? O que é que eu vou fazer lá? No Brasil, que a gente saiba, tem a selva amazônica e o resto deve ser índio, deve ser cobra. Então, os caras não acreditavam, né, o que era o Brasil a essa época, ainda com um parque industrial assim não tão imenso, mas que era significativo. Como que era essa percepção deles, Nori, ao chegar aqui? Os consultores da JIPM já tinham mais informações sobre o nosso país, né? Mesmo porque o professor Seiichi Nakajima, que é considerado o pai do TPM, tinha vindo ao Brasil em 1986. Né? A pré-história do TPM aqui no Brasil é 1986. É verdade, né? Nori. E o professor Kimura, que mais tarde veio para cá como consultor e auditor, ele havia trabalhado durante alguns anos por aqui. Então, eles tinham mais informações e, realmente, o trabalho do Sr. Imai foi muito importante. Então, ele fazia um intenso trabalho de meio campo, né, então, ele dava um jeito, assim, alguns consultores até aproveitavam a vinda do Brasil para fazer turismo, então o senhor Imai providenciava esse tipo de coisa. Claro. Turismo do jeito dele, né? Um dia no Rio, um dia em Iguaçu, um dia em Manaus, pronto. Mas alguns aproveitavam, gostavam. E eles tinham que se acostumar com algumas coisas, né? Agora, com relação a esse problema de falta de informação e algum preconceito em relação a um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, eu lembro de uma vez, isso já no começo do ano, já no ano 2000, 2001, por aí, a primeira unidade da Eletronorte a ser auditada era a unidade lá de Mato Grosso. Mato Grosso. Quando estávamos nos preparando, o consultor recebeu uma mensagem ali da JIPM. O consultor estava aqui e, então, eles estavam perguntando se não deviam cancelar a auditoria. Nossa. Justamente porque tinha circulado a notícia de que estava havendo surto de febre amarela daquela região. E isso foi noticiado no Japão. E, conhecendo a imprensa japonesa, eles devem ter usado palavras, expressões que devem ter causado muito susto. Né? Falaram que o exército tinha sido mobilizado. E então, os japoneses devem ter entendido ali que havia gente morrendo na rua, caindo doente na rua, tanques na rua para manter a ordem. Rapaz! E a gente
tendo que explicar. Não, eu tenho que falar para o pessoal ali que o pessoal do Exército normalmente não tem o que fazer, então, quando acontece alguma coisa assim, faz campanha de vacinação e aí os Ah, soldados saem para aplicar vacina, não? verdade. Eles não estão saindo com metralhadora, estão saindo com a vacina. É uma questão de. Quer dizer, desde essa época aí, Norilson, de alguma forma já havia uma fake news rolando, né? Mas por uma falta de entendimento da situação, efetivamente, né? A gente não falava de fake news, a gente falava Claro. de boato, né? Agora, Boato, boato. Os mais antigos, como eu e você. Boato, fofoca, conversa fiada, né? Tudo Me deixa vale. fora disso aí, me deixa fora disso. Ah, né, Pacheco, tá certo. Pachecão, agora como é só que... uma Oh, coisa. perdão, Noril, continue. Não, com relação à questão de informação, né, falta de conhecimento, havia um consultor, ele não pegava gelo de jeito nenhum, nem para suco, nem para caipirinha, porque tinha medo de que a água de que o gelo foi feito não fosse pura, né, e Nossa. poderia, então, fazer mal. Era uma época em que americanos, japoneses iam ao Brasil assim, com recomendação de não comer salada crua, né? Porque podia ter problemas. E até que um dia veio um auditor, professor universitário, tinha uma vivência internacional, ele não tinha essa preocupação. E também foi lá para o lado de Mato Grosso, né? Aí o consultor, né? Quer dizer, o auditor, ele tomou caipirinha com gelo e tudo. Aí o consultor, como bom japonês, não podia recusar ou rejeitar aquilo que o auditor tinha aceito, sem problemas. Então ele tomou aquilo com muito medo. A gente via o pavor estampado no rosto dele, mas tomou. E não passou mal, graças a Deus. Sumiu, o cara sumiu, mas... Pois é. Então, mas a gente tinha que ficar fazendo esse tipo de convencimento. Perfeito, perfeito, Nurinho. Imagina esse choque cultural, né? Essa mudança de ambiente, todos os costumes associados. Realmente era complicado para eles e para a gente também. Acho que vale para os dois lados. Uhum. E como é que foi você nessa relação, Pacheco, com os professores, os consultores do JPM? Como é que começou essa sua conversa? Tem algo que te marca, que te traz alguma lembrança positiva que você carrega com você? Enfim, dá uma pincelada nesse sentido, por favor. Olha, a experiência é interessante, como vocês falam aí, né? Porque acho que o pessoal da JIPM, a gente tinha um mito, né? Só de vir para o Brasil, ter que ter tradutor, né? Eu já criava esse mito de, pô, esses caras são diferentes, são especiais e tal. Então, a gente que era mais jovem, fica, nossa, um negócio brilhante, né? Uma coisa diferente e tal. E, então, marcou muito, né? A visita ao Yamada, eu não sei se comentaram dele, o cara Sim. 1,5 m, e a braveza do cara completamente inverso proporcional ao tamanho dele, né? Cara duro, entrava debaixo da linha lá com a gente. Ixi. Espera aí que você Tamo vai. bem, tamo bem, tamo bem, pode. Pode ir, Aí, pode Está nos ir. ouvindo. Você falou do homem, olha ele aí, ó. aí apareceu, olha Olha aí. ele, ó, a figurinha. E o cara era duro, mas era justo. Eu lembro dele andando nas linhas comigo lá, para cima e para baixo, ficava procurando alguma coisa boa para me falar. Era difícil, falou, pô, vim aqui, do quê, volto aqui, tá essa porcaria. Eu lembro de umas coisas que ele falou para mim que eu não acreditei. Eu falei, essa linha aqui tá no passo 2. O cara falou, vamos fazer o seguinte, volta pro 1, volta pro 1, faz 1, 2, 1, 2, 1, 2, a próxima vez que eu vier aqui, você vai estar no passo 2. Eu falei, tá bom. Mas são uns caras muito interessantes, né? E acho que tem que entender um pouquinho da cultura também, né? Porque muitas vezes os caras falam até com certa dureza. Eu acho que a questão da língua põe uma certa distância e respeito. Aí você aprende
a ouvir, a aprender com essa turma, né? Não tive a oportunidade de falar com o professor Suzuki, mas eu acho que eu estava nessa apresentação aí de 1 hora, 2 horas depois da apresentação, e realmente te marca, né? São pessoas... A questão da parte filosófica, eu acho que é uma questão que me marca muito até hoje, né? Perfeito. De novo, é claro que tem muita tarefa, tem muito processo, etc., mas a questão filosófica que o japonês, que da JIPM trazia, falava muito forte. Eu queria até compartilhar aí uma das coisas que eu vi da primeira vez que eu achei excepcional. O cara falou, define TPM. O cara falou 3 palavras. A primeira é aceitar, a segunda é praticar e a terceira é adaptar. Adaptar. Aí você fala, puxa vida, o que tem a ver essas 3 palavras com tudo isso, né? Na verdade, não detalharam tudo, mas eu lembro que isso me marcou muito e eu uso isso até hoje, né? Porque nessa questão do jeito do aceitar, para mim, é aquela coisa de eu posso ser melhor. Olha para fora, tem gente melhor que você, né? Tem resultado melhor do que você está fazendo. Então, é um pouco a questão da humildade, de falar, poxa, eu posso ser melhor, eu tenho por onde buscar. A questão do praticar é um pouco até, não sei, para as pessoas que estão ouvindo aí, que leram o livro do Suzuki 10 vezes, né? TPM for Process Industry. Pô, quem não leu esse livro aí, né? Para cima e para baixo e tal. E nem tudo está certinho lá. Né? Você lê, tem princípios. Aí você tem que praticar para você entender. Você fala, pô, agora eu acho que eu peguei o jeito. E não tem um jeito, né? Tem várias maneiras e a gente sempre fala da melhor prática. Então, acho que eles trazem muito isso também de tentar para aprender, que eu acho muito, muito genial. E a terceira é um pouco, acho que o Jorge trouxe aí, de adaptar, né? Às vezes, como que eu posso trazer isso dentro do padrão que eu já tenho na minha companhia, né? Porque às vezes você tem um programa de segurança, um programa de qualidade, um programa até de melhoria contínua, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, os caras falam muito dos princípios de Black Belt, de Green Belt, etc., que é muito mais relacionado a Lean. Mas os princípios de entendimento de problema, utilização de ferramentas, às vezes mais simples, mais complicadas para a solução de problema, são muito parecidos, né? Perfeito. Mas, no fundo, tem essa questão de adaptação, né? Então, quando você chega numa empresa e fala, olha, já temos isso, ok, vamos trazer TPM, como é que essas coisas se encaixam para somar, né? Aquela história de 1 mais 1 é 3, 4, ao invés de simplesmente começar tudo de novo. Então, eu aprendi muito com os caras nessa maneira filosófica, né? E quanto mais velhinho você vai ficando, você vai chegando mais perto dos caras, né, Canário? Você sabe disso. Ô, meu velho. A velhice tem que servir para alguma coisa, né, Pacheco? Porque é muito interessante. Isso é muito interessante, né, Norio? Você ouvir esses caras falarem, você tem que abstrair muito. E aí você chega no ponto. É impressionante. Essas 3 palavras de que o Pacheco falou têm a ver com as artes marciais japonesas, também tem a ver com a cultura, né? Então, quando você vai praticar a arte marcial, por exemplo, vai ser um espadachim, então, primeiro você aprende toda a teoria e coloca essa teoria em prática. Então, você tem que guardar, observar tudo que o mestre ensina, e depois você começa a quebrar um pouco as regras. Você começa a colocar a coisa assim em prática, mas adaptando a sua realidade. E depois você parte totalmente para algo novo. Então você vai criar algo que é seu. Então, eles falam em Shuhagi, são 3 fases de aprendizagem. Então, eles falavam, olha, no caso do TPM, por exemplo, quando vocês estão ainda na fase de prêmio de excelência, de continuidade, então, vocês têm que dominar toda a teoria, colocar em prática a teoria do jeito que o livro didático diz. Depois, na fase de prêmio especial, aí você já pode fazer as adaptações, até que quando
você precisa ter algo criado pela sua própria empresa. Perfeito, Norio. Mas nessa história tem essa parte fundamental que a gente está colocando, mas, obviamente, as pessoas, as organizações, né, as funções dentro da empresa podem identificar algumas ameaças, né, num processo de transformação. Claro, é lindo, é bonito, nós somos apaixonados pelo que fazemos, entendemos, construímos esse entendimento, como o Pacheco falou. Mas, Pachecão, eu queria saber de você que viveu o ambiente do chão de fábrica muito fortemente. Na sua história aí, você passou por diversas posições, como você disse, entrou como engenheiro trainee, depois passou pela manutenção, passou pela produção, foi coordenação de TPM em algumas fábricas, gerente, etc. E hoje está aí no topo da pirâmide organizacional. Mas lá no início, essa história da minha máquina cuido eu, né? Eu sou o dono do equipamento, isso não rolava um desconforto, principalmente para o profissional de manutenção, que é a sua origem. Como que na Unilever, quando você começou, Valinhos, Vespasiano, como é que você sentiu? Isso assim, ficou presente para você? Você teve que, de alguma forma, como coordenador, como um cara que queria desenvolver esse trabalho à luz do TPM, você teve algumas dificuldades com essa questão, Pacheco? Não, sem dúvida. Eu acho que é um tema até atual também, viu, Canário? Eu acho que, principalmente em países, Estados Unidos mesmo, acho que a experiência que a gente tem lá, tem muita questão ainda de divisão laboral, né, entre funções e sindicatos fortíssimos e tal. Então, acho que é um tema até atual, né? Acho que a gente viveu isso muito no começo aí e aprendemos também como lidar com isso. Verdade. Talvez eu possa começar a falar um pouquinho da experiência que eu tive na Inglaterra. Foi uma das grandes transformações que eu tenho muito orgulho de contar e falar. Era um dos sites mais difíceis da Unilever. A Unilever foi fundada e a gente teve um programa bem feitinho. E, para ser super sincero, claro que TPM estava no coração da mudança, mas entender a cultura local, entender a cultura do país, o que faz as pessoas terem o prazer e seguir você na sua liderança é um negócio extremamente importante, né? Então acho que começa um pouco a questão cultural de entendimento, né, de como levar as pessoas para aquilo que você precisa, qual é a razão para a mudança, acho que começa aí, que até fora da fábrica, entendendo o contexto do país, né? Claro, Um país que é rico, que o conforto social é grande, talvez as pessoas até não se importem em seguir o que a empresa fala ou não, porque se eu não trabalhar aqui, eu trabalho lá. Então, tem esse tipo de coisa a considerar. A questão da carreira do pessoal, né, voltando aí talvez um pouquinho na sua pergunta, a minha experiência é a seguinte: manutenção, claro, é uma área, e o mesmo válido para áreas de qualidade, né? Porque você pode até ver, a hora que a pessoa do chão de fábrica começa a ter uma máquina que parava a cada 5 minutos, aí você tem uma máquina que para a cada 3 horas, e aí você pode pensar, por que precisa vir um cara da área de qualidade e trazer um sample, como fala isso, uma amostra para fazer uma análise no laboratório? Você traz o laboratório aqui na máquina, é muito mais rápido, você automatiza isso e a gente ganha produtividade para a companhia, né? Então, no fundo, tem esse processo realmente do TPM, que você dá o exemplo da manutenção, mas realmente é o risco da questão da eficiência, o que acontece com gente, né? Nesse processo. Então, se você conversar com o pessoal da Toyota, que eu tive o prazer já de trabalhar bastante, falando até de end-to-end supply chain, né? Que não só de manufatura, os caras têm uma filosofia de não demissão. Né? Demissão fala, bom, aí o que acontece quando as vendas estão baixas? Tudo bem, todo mundo sai, as linhas continuam super estresse do ponto de vista de produtividade e o pessoal que está livre vai fazer Kaizen para melhorar o negócio. Então, a filosofia é assim, né? Mas eu acho o seguinte, Canário, se você trabalhar com as pessoas, no sentido de mostrar qual é o papel esperado deles no futuro,
e qual é a transição que você vai fazer. E aí você entregar aquilo que você prometeu, você tem uma grande chance de levar as pessoas atrás de você. E você movimenta todo mundo, você não movimenta só o operador. Né? Você fala, puxa, a gente quer que o operador aprenda as condições básicas do equipamento. Para isso, vamos começar aqui que passa 1, 2, 3, até a lubrificação, depois a gente introduzir aprendizado de componente, manutenção básica, etc. Pô, o mecânico vai falar, cadê meu trabalho? Você fala, não, pera um pouquinho só. Para você, o futuro é o seguinte, eu quero que você seja um cara multi-skill, porque o mercado hoje não é um cara de manutenção. O cara de manutenção com eletrônica. Se você não souber isso, você perdeu o emprego, né? Você precisa estar entendendo os processos de inovação da companhia para você trazer novos produtos com a linha para fazer um vertical startup aí, né? A gente tem um processo. Então a gente quer usar o mecânico ou o mantenedor para entender quais são os problemas que normalmente a gente traz quando traz inovação e usar o cara numa área diferente. Quer dizer, no fundo, não é essa questão simplesmente de eu tiro de você alguma coisa e não te dou nada. É a habilidade que você tem de desenhar o futuro e o cara se vê lá. Então isso facilita muito. E a gente passou por uns bons momentos até chegar aí também. Deixa eu pegar esse gancho que você deu aí, ó. Eu estive no Japão em 2000 para fazer uma atualização, né? E visitamos algumas empresas que eram referenciais na aplicação não de TPM especificamente, mas de ter resultados de excelência na indústria japonesa. E uma dessas empresas, eles evoluíram tanto no aspecto de confiabilidade dentro da manutenção que eles chegaram num grande dilema. O que é que eu faço com os meus técnicos de manutenção que estão ociosos? Porque a máquina não quebra mais. Nós já temos toda a estrutura de preventiva estabelecida satisfatoriamente, que me levou a quebra zero já há 20 anos. Nós não temos quebra zero aqui. Eu não tenho quebra nos meus equipamentos. Então, nós tomamos uma decisão ousada, isso o diretor falando para a gente, tomaram uma decisão ousada, mas que foi a mais acertada. Eles pegaram esse excedente de mão de obra de manutenção, os mais especializados que eles tinham, e capacitaram para que eles projetassem as máquinas que iriam fazer o produto que aquela empresa fazia. Então, eles faziam o próprio projeto do equipamento e entregavam para o fornecedor construir. Quer dizer, isso é impensável. Num cenário onde existe uma quebra conserta, quebra conserta, quebra conserta, o manutentor está preocupado em consertar. Claro. E não em fazer engenharia de manutenção propriamente dita, né? Então, sinalizar que existe um horizonte valoroso, mais agradável, talvez lá as expectativas maravilhosas do paraíso, né? Isso seja tentador para o cara dizer, eu tenho que formar esse operador, eu tenho que passar essa gestão de rotina para ele, para que eu fique livre para poder saber mais, agregar mais valor e ser um profissional e uma pessoa melhor, né? Que vai bem de encontro a isso que você comentou. E um comentário rapidamente, acho que talvez sirva de exemplo, pessoal. A gente, claro, essa é uma visão um pouco romântica, né? Quando dá tudo certo, às vezes o negócio não vai bem, passa por uma dificuldade e tal. Mas uma das coisas que eu também prezo muito e falo bastante, que uma das grandes vantagens de você participar de um programa desse, que empresas com sucesso muito raramente vão conseguir ter sucesso sem esse tipo de princípios, né? De TPM, etc. Eu diria até quase impossível, né? Vamos dizer assim. Então, esses princípios são básicos para qualquer indústria. O que eu sempre costumo falar para o pessoal é o seguinte: essa é uma oportunidade que as empresas dão para a gente, como profissional, para aprender e ser melhor como pessoa e como profissional. Se eventualmente, realmente a empresa não tem condição, por alguma razão, né, que seja demanda mais baixa, dificuldade, etc., eu garanto que vocês, saindo daqui, vão ter um emprego melhor aí fora. Perfeito. E várias experiências, eu infelizmente já tive que abrir, montar planta, fechar planta, etc.
Canário, eu te digo, a gente fechou uma planta na Europa, a gente tinha 150 funcionários mais ou menos. 95% dos funcionários foram recolocados antes de fechar a planta. 95%. Os 5%, nós entrevistamos um por um, 5% lá os caras queriam ser motorista de praça, o cara queria fazer outra coisa na vida, nós também ajudamos o cara, que era um tema bastante relevante. Mas a minha experiência foi o seguinte, quem era operador aqui virou supervisor na empresa do lado. Quem era supervisor virou gerente. Porque o cara entendia os princípios do mecanismo. Então, acho que a gente tem um papel importante em fazer a nossa empresa, claro, ter a melhor produtividade possível, mas tem um papel social que eu acho que, se a gente falar isso claramente, também ajuda bastante. E isso é bastante, até com vários exemplos. Tem vários exemplos de cara que eu voltei em Indaiatuba, incentivava os caras a voltar para a faculdade, depois que eu fui para a Europa, voltei. O cara era gerente de área lá, coordenador de área. Coordenador, sim. Super orgulhoso, né? Você fala, pô, o cara foi atrás, conseguiu, etc. Então, eu acho que, além de tudo, é uma escola muito legal e eu acho que o tirar dessas barreiras de divisão entre funções é o pessoal entender qual é o tal do end state, né? Onde você quer chegar, e se ver nesse futuro. E se tudo der errado, pô, tá bom, você é um profissional melhor do que é hoje. Acho que é por aí que a gente tem que levar. É um enriquecimento, né, desse capital pessoal que ninguém tira mais dele. Né? Ninguém tira mais. Né? É uma mudança radical. Norio-san, Pacheco comentou sobre a experiência dele, ele terminou concluindo com essa fala agora, de viver na Europa, né, num ambiente onde não existe assim, um engajamento natural dos operários com a empresa, umas mais do que outras, enfim, existem variações, obviamente, mas é um cenário presente, né, essa dificuldade desse engajamento. Como que os japoneses, né, a gente aqui no Brasil sempre se apequena, né, tem uma tendência de achar que o de fora é sempre melhor, né? Pacheco trouxe um paradigma aí meio interessante. E como é que os japoneses viam isso dos operários brasileiros, Norio? Olha, os japoneses ficavam agradavelmente surpresos com a postura dos trabalhadores. Eu acho que eles ouviam falar muito sobre o movimento sindical aqui no Brasil, e lá no Japão o movimento sindical é bem diferente. Dependendo de como você olha, você diz que o movimento sindical é fraquíssimo, mas há uma relação assim muito boa, em grande parte das empresas, há uma relação muito boa entre os empresários e os sindicatos, os trabalhadores. Então, os empresários são mais preocupados com os trabalhadores e os sindicatos também são mais maleáveis, né? E então, saindo desse ambiente, passando pela Europa, passando pelos Estados Unidos, eles vinham para o Brasil e aí eles ficavam surpresos, né? Por causa da disposição com que os operadores brasileiros aceitavam aquele ensinamento e essa questão aí da minha máquina cuido eu, eu sou operador, mas eu posso fazer alguma coisa de manutenção. Eu acho que a única coisa assim que o pessoal não aceitou aqui é quebrar aquela regra para trabalho assim nas alturas, né? Então o operador não pode fazer trabalho em lugares mais altos. Mas fora isso, nas fábricas por onde eu passei, os operadores de um modo geral aceitavam numa boa. Os consultores ficavam muito surpresos. Então eles diziam que o melhor TPM fora do Japão se encontrava no Brasil. Opa! Chegaram a falar da Bahia, não? Também. Algumas diziam que falaram bem ou mal? Pacheco, menos. Isso eu deixo por conta da imaginação de vocês aí. Mas algumas equipes de
manutenção autônoma do Brasil eram tão boas, tão sérias quanto as do Japão, é o que dizia. Né? Puta! E uma coisa assim muito interessante, a gente via realmente o pessoal crescendo, né? Isso, Noriel. Então, o Pacheco falou de uma empresa ali, uma fábrica que tiveram de fechar lá na Europa. Não sei se ele lembra da fábrica da Gessi Lever, não era nem Unilever ainda, a gente falava Gessi Lever, Anastácio. Sem Foi a dúvida. Velho primeira, Anastácio. Aí que nós aprendemos tudo, Noriel. Isso, então foi a primeira unidade a receber o prêmio, o prêmio. e quando foram para a auditoria final já estava decidido o fechamento da fábrica. Eu não sei se a fábrica continuou aberta até o dia em que os diretores foram lá receber o prêmio no Japão. Né? Mas aconteceu esse negócio aí que você falou também. Acho que ninguém ficou sem serviço depois. O pessoal logo encontrou colocação em outras empresas, outras fábricas que já estavam aplicando o TPM. E a gente tem casos assim. Um operador que hoje é gerente de TPM numa multinacional, né? De cana que foi trabalhar como auxiliar de operador na Pirelli Cabos e depois se tornou líder do pilar de educação e treinamento, Nossa! virou consultor. Ave Maria, que história linda, hein, Noriel? Então, Incrível, né? Tá vendo só? temos histórias assim. E É, aquilo que o Canário falou me fez lembrar uma outra empresa lá do Japão. Era uma empresa no ramo de confecções, então fabricavam colarinho, coisa desse tipo, né? E eles foram fazendo melhorias nos equipamentos de produção, e a pessoa que nos recebeu ali estava contando que o pessoal falava, pessoal de outras empresas falava, mas por que vocês não entram no ramo de equipamentos? Vocês podiam abrir uma divisão e começar a fabricar equipamento. Tal o conhecimento, a expertise que eles tinham adquirido. Eu acho que esse negócio é muito importante. Os consultores falam, né, que o TPM muda a empresa. E eles dizem, não, na verdade, a empresa muda porque o TPM muda as pessoas. E eu acho que isso não é só um slogan. Todo o trabalho de formação, todo o trabalho de treinamento que se faz aí, e mudança de mentalidade, eu acho que torna realmente as pessoas melhores. perfeito, Norinho-san. É o potencial do brasileiro, né? Eu passei por Nossa, 3 empresas, realmente, Latinoamérica como um todo, os programas normalmente são de melhor qualidade nas 3 empresas. olha só, que coisa, né? Normalmente, toda a parte vamos dizer assim, Japão, China, os países orientais, muito bom também, acho que tem uma questão cultural da disciplina, né? Uhum. E depois vem a Latinoamérica, acho que Europa, eu acho que a Europa do leste, eu acho que é um pouquinho diferente, talvez tenha um pouco essa questão também das pessoas quererem melhorar, né, de querer compartilhar, fazer a empresa crescer como profissional também, né, para ter uma vida melhor, etc. Mas é interessante isso, né? É um padrão que a gente vê, né? E realmente o brasileiro nos faz melhor os programas. Pois é, poxa, Pacheco, assim, cara, não é à toa, não é porque você está aqui, não é à toa que você está onde você está, cara. Né? Isso é mérito, claro, das oportunidades que apareceram, daquilo que você projetou para a sua vida, mas é um atestado. E na Unilever tem diversos exemplos de pessoas que caminham pelo mundo hoje, que são diretores globais, são pessoas da mais alta capacidade.
operadores que viraram gerentes, técnicos de manutenção que hoje são professores universitários. É uma infinidade de possibilidades que essa questão nos oferece, né? Então, acho puta, é rico demais e você é produto disso, eu sou produto disso. Então, eu acho que esse é um exemplo, efetivamente, que se coloca para a galera, como você falou, a galera mais nova, né? Isso aí é por sua parte, você já está se sentindo velho. Eu ainda estou novinho aqui, estou bem pra caramba. Brincadeira, parceiro. Não, Morilson. tá pintando o cabelo, não tá? Não, pai, não. Isso aqui, Pacheco, é consequência do lockdown. Eu tive que passar a máquina, cara. Aí o cabelo ficou baixinho, os brancos estão todos escondidos aqui embaixo. Vou tentar. Mas cuidado, não raspe muito não, senão vai acabar o seu, viu? Noril, você já ouviu algo assim, olha? Vem cá, por que vocês estão fazendo TPM? Para melhorar a sua empresa ou para ganhar prêmio? Pois é uma coisa que os consultores, os auditores mais detestavam, né? Eles ficavam assim muito indignados. Normalmente quem fazia a pergunta inconveniente era gerente. O pessoal da média gerência assim, não entendia muito bem de TPM e se sentiam pressionados a mostrar resultado. Aí eles, acompanhando a consultoria, a auditoria, perguntam assim, e será que nós estamos já no nível de aprovação? Será que dá para ser aprovado? Aí os consultores normalmente não respondiam para a pessoa, mas vinha desabafar com ele. Para que essa turma está fazendo TPM? É para melhorar a empresa ou para ganhar prêmio? Tava no bônus. Pois é, isso aí. Tinha que mover o negócio, né, não, Pacheco? Eu era um deles, pelo jeito. É que eu não lembro desse negócio, mas ele falou da média gerência, eu acho que eu estava lá no meio também. Deve ter sido uma indireta, viu, Pacheco? Ô, Noril, em público não, pô. Noril não é fácil, vai. Pachecão, me diga uma coisa, meu brother. Hoje, né, tem uma infinidade de alternativas, de possibilidades, filosofias, metodologias, Agile, Seis Sigma, Lean, IWCM, ITPM e tantas outras coisas que estão aí na prateleira do supermercado para a gente lançar a mão, né? Como que você vê a abordagem, no geral, não da sua organização, mas se você quiser falar dela, fique à vontade também, como que as empresas, no geral, têm avaliado essa disponibilidade de alternativas? Com muita verdade, isso tudo que a gente discutiu aqui até agora, né, do ensinamento, da raiz, de enxergar qual é a real necessidade, né, por quê, qual é a verdade da minha organização para que eu possa olhar para a prateleira e pegar aquela que mais se adequa à minha filosofia, crenças e valores. Você que está aí de fora, eu esqueci de dizer, Pacheco está aqui conversando com a gente, moçada, lá da Suíça. Hoje ele gerencia, né, o processo de excelência operacional da Mondelez internacionalmente, né, e é um nômade. Eu brinco com ele que ele é um nômade da excelência operacional, está sempre em um lugar diferente. Então, ele tem uma capacidade de poder trazer uma leitura mais próxima da realidade, né, do que está rolando aí por fora. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, Pacheco, por favor. É uma pergunta difícil de responder, viu, Canário? Porque, assim, talvez eu possa até fazer um link aí com o que foi comentado antes, né? Vocês estão aqui para ganhar prêmio ou para fazer a empresa melhorar, né? Perfeito. Eu acho que tem muita onda, né? Teve a onda dos Black Belts, né? Estados Unidos, até para quem conhece bastante, tem os Master Black Belts, tem cursos de formação, que você tem um título, né? Aqui também tem isso. Aqui no Brasil está muito forte isso também nos últimos anos. Pois é. Então,
no fundo, a hora que você olha o que os caras aprendem e tal, a filosofia não é muito diferente, talvez algumas um pouco mais pesado do ponto de vista de experimentos, uso de estatística, etc., né, que são, Perfeito. vamos dizer assim, processos mais elaborados para a resolução de problemas mais complicados, etc., né? E então essa questão de que metodologia, qual é a verdade, qual que é o norte, etc., é uma coisa que acho que varia de empresa para empresa e um pouco também da experiência de quem está na liderança, né? Por exemplo, a gente chegou, acho que a Mondelez fez um trabalho excepcional com o conceito de Black Belt, Master Black Belt por alguns anos, e com a chegada de uma nova liderança, se percebeu que, sem dúvida, o progresso estava lá, mas faltava alguma coisa do ponto de vista não só da parte, vamos chamar assim, de processo de melhoria de inteligência, mas um processo de melhoria enraizado na operação do dia a dia, que tivesse uma participação mais efetiva da organização. Então, não que o processo estava ruim, mas que o ajuste para ser feito era muito mais na questão que a gente chama de 100%, a participação de 100% da população. Perfeito. No fundo, o que está todo mundo tentando fazer é melhorar os resultados da empresa, né? Claro. Você tem uma palavra que chama produtividade. Agora, como você chega lá, tem vários caminhos, e dependendo da maturidade, da história da companhia, você usou a prateleira aí, vou e seleciono, né? Eu acho que isso é um pouco da história de cada empresa, de que momento que ela está. Eu acho até do tipo de negócio que a empresa está inserida, né? Então, você pega consultorias, até de banco e tal, o pessoal valoriza a Operational Excellence, né? Talvez o TPM tenha um valor menor lá, talvez, que a gente sempre fala, né? A General Electric, famosa pelos Black Belts, né? Muito nessa área de pesquisa, né, etc., que fazia sentido. Para a gente, para a Mondelez, quando a gente começou, de novo, né, a gente achava que faltava essa questão da participação de 100% da organização, um processo de melhoria contínua que viesse de baixo para cima também, não só de cima para baixo. Então a gente olhou esse vácuo, essa oportunidade, vamos dizer assim, e nós criamos uma estrutura para fazer uma complementação do que a gente achava das oportunidades que nós tínhamos de produtividade. Então, eu acho que depende de onde a gente vai. Agora, o nome do jogo é produtividade, né, Canário? E claro, uma coisa que a gente tem sempre que olhar, e talvez aí volta no comentário do Nuril, para ganhar dinheiro. Eu acho que muitas vezes, eu vi isso em muitos lugares, e talvez a gente às vezes até é um pouco culpado de não colocar o negócio sempre na frente. O pessoal às vezes gasta muito tempo olhando metodologia sem olhar o resultado. Perfeito. Então acho que a minha recomendação aqui nesse bate-papo é sempre olhar o seguinte: sempre começar com benchmarking, né? As empresas que trabalham no mesmo nível que são meus concorrentes, se eu puder entender quais são os resultados que eles produzem, e aí vale qualquer indicador, né, que seja relevante, seja de número de pessoas e quanto que a empresa fatura, vendas, crescimento, o que seja. Olhar para fora e entender onde que eu estou. Estou pior, tem um gap. E se eu estiver na frente, como eu ando até mais para frente, eu começo até a olhar para outras indústrias, para ver se eu posso, onde que eu posso aprender e ser melhor, né? O negócio começa aí. Uma vez que isso está estabelecido, o tal do gap, da oportunidade, aí sim você tem que olhar para dentro dessa organização e olhar qual é a estratégia que eu vou seguir, seja ela Lean Six Sigma, seja ela Agility, seja ela TPM, o que seja, que te ajude a fechar esse gap. E aí tem as coisas que valem para qualquer coisa, né? Super liderança, para suportar, entender que está a ser feito, dar as condições para as pessoas fazerem isso, né? Perfeito. Do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de capabilidade, para o que seja o processo que você escolheu, fazer a coisa andar. E temos que sempre olhar o resultado, porque, sempre, de novo, é muito comum, de novo, as pessoas olharem o prêmio lá na JV no Japão e a gente esquecer qual é o impacto que eu estou dando na empresa, né? O que eu estou fazendo está dando
agregação para o negócio, sim ou não? Se não tiver, a gente tem um problema e sempre vai ter uma coisa nova, né? Agora a gente está falando de indústria 4.0, né? Perfeito. Digital. Pois é. Então você fala, puxa vida, essa é uma estratégia nova. Como é que funciona a digitalização na minha empresa? Quem está na frente, por que que o cara está ganhando? Não é simplesmente fazer por fazer, mas falar como é que funciona isso dentro do meu gap, dentro da minha estratégia de melhoria, etc. E ir atrás, aprender e trazer aquilo para dentro. Para mim, é quase irrelevante qual é a metodologia, é muito mais importante você ter a inteligência de entender qual é o gap, e aí que ferramenta você vai usar para fechar. E eu acho que tem que usar pessoas como eu, você, que tem experiência, a próprio Noril aí, que conhece muito de TPM, e fala assim, puxa vida, o que mais se adapta para a nossa necessidade? Verdade. E por aí vai. Então, eu não tenho recomendação, isso ou aquilo, mas Legal. é aquilo que te ajuda a fazer o seu negócio estar na frente. Perfeito, perfeito, Pacheco. Aceitar, aplicar e adequar, não é? E adaptar, Olha só. adaptar. Olha aí, pegou. Adaptar. Norio-san, eu não sei como é que está você colocado nesse contexto da pergunta que eu fiz ao Pacheco, mas você percebe, Norio, alguma tendência dos japoneses com relação a essa sopa de letras que o mercado oferece, essa alternativa variada de metodologias, de práticas, de pensamento, filosofia, enfim, do que quer que seja? Como é que você enxerga isso, já que você está mais próximo da cultura japonesa e talvez tenha algumas informações interessantes nesse aspecto? Por favor. Antes de responder essa pergunta, eu queria acrescentar uma história. Na verdade, respondendo um pouco a pergunta, mas uma história já meio antiga, numa época em que se pensava que o TPM só podia ser aplicado mesmo com aqueles 8 pilares, numa empresa de grande porte, numa fábrica de grande porte, que tivesse centenas de pessoas para poder montar os pilares. E nós estávamos num seminário sobre TPM, um grupo de discussão, e aí uma pessoa que era líder de pilar numa empresa pediu a palavra e falou, olha, queria falar do outro lado. Então, eu falei sobre TPM para meu pai, o pai dele acho que tinha uma oficina, alguma coisa assim, menos de 30 pessoas trabalhando, né, juntando oficina, escritório e tudo. E o pai gostou da história, e aí eles começaram a aplicar alguns princípios do TPM ali. Basicamente, manutenção autônoma, manutenção planejada, melhoria específica, né? Talvez alguma coisa na área de educação e treinamento, mas eles começaram a aplicar aquilo, sem usar nome, né? Então, a gente brinca, os consultores, auditores brincam, falam que, como é que é? Na casa deles, a situação é outra. Ninguém pratica TPM da sua própria casa. 5S, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas essa história me chamou muita atenção. Eu acho que a gente tem muito a aprender. E depois daquele programa ali, o diretor da JIPM, que estava acompanhando, falou, olha, eu fiquei emocionado. Nossa. Quando o japonês fala que ficou emocionado, é porque realmente ficou emocionado mesmo. Né? Imagino. Agora, com relação a essas metodologias concorrentes, né, vamos assim dizer, no passado, houve consultor que rejeitava radicalmente o TPS, o Lean, né? E, na verdade, a postura dele não fazia sentido, porque o TPM nasceu numa empresa fornecedora da Toyota, justamente para poder atender às exigências da montadora, que já estava introduzindo
just in time. Então, para poder entregar os produtos na quantidade certa, da hora certa, eles tinham que fazer algo como o TPM. E é assim que nasceu o TPM. E, bom, hoje, a postura com relação a essas metodologias, acho que, de um modo geral, é bem diferente, né? Eu acho que há uma tendência de se buscar uma interação ou uma integração do TPM com outras metodologias, né? E os auditores, consultores aceitam normalmente que o TPM seja desenvolvido ou debaixo do guarda-chuva, por exemplo, do Lean, ou do WCM, ou alguma outra metodologia, ou que o próprio TPM seja o guarda-chuva com alguns pilares, por exemplo, do Lean, né? Perfeito. Bom, o professor Suzuki veio ao Brasil um ano visitar algumas fábricas de uma multinacional. Essa empresa queria conhecer o TPM, queria desenvolver o TPM, mas não queria entrar naquele processo de premiação, coisa desse tipo. E no final, o professor Suzuki conseguiu convencer a empresa a se candidatar ao prêmio, mas isso porque o processo do prêmio seria algo que incentivava, alavancava aquela atividade, né? Mas, na ocasião, a empresa em questão desenvolvia o Lean. E aí, na conversa com o professor Suzuki, ele aceitou que, na auditoria do prêmio TPM, aquela empresa incluísse mais alguns pilares. Então, além dos 8 clássicos, havia mais 3 ou 4, nem lembro. Nossa Senhora. Interessante. Hoje as coisas estão assim, né? Hoje as coisas estão assim. Sinergia. Então, uma empresa vai para a auditoria do prêmio TPM, além dos 8 pilares clássicos, acrescenta mais 2, 3, dependendo da empresa. Legal. Aumenta a carga de trabalho para nós intérpretes. Mas é bom, né, Noreu? É bom. É bom, pô, é bom. Essa tem sido a tendência. Não Legal. sei se vocês conseguem enxergar. Sim. Ler não, mas enxergar sim. Sim. Então, isso aqui, se não me engano, é o último livro que o professor Suzuki publicou. Foi publicado em 2013. Então, quando conversar sobre como é que é a introdução de pilares do Lean dentro da auditoria de TPM, ele já deu uma palestra falando sobre esse assunto. O livro fala sobre a gestão Lean e a inovação do TPM. Então, como o TPM deve mudar o conteúdo das atividades, olhando para aquilo que vinha do Lean. Então, infelizmente, não está traduzido. Tem em inglês, você sabe, Norio? Não sei. Eu sei que foi traduzido para a Índia, não sei para que idioma. Que idioma? Se for para o hindu lá, parceiro, vai dar no mesmo. Mas é legal compartilhar aí na internet. Claro. Depois, acho que é legal. O professor Rimain estava, na verdade, ele estava querendo traduzir isso aqui, publicar aqui, mas infelizmente tem espaço. Norio-san, aproveitando o embalo, queria que você fizesse suas considerações finais. A gente está passando aí um momento difícil no mundo inteiro, né? Um caso que muito provavelmente ninguém ainda viveu algo parecido.
tanto pessoalmente como também nas nossas atividades profissionais. Todo mundo meio que pressionado para buscar alternativas, para conviver com esse, vamos dizer, inimigo invisível que afeta a saúde física e mental de todos. Então, assim, queria que você desse uma concluída nessa nossa conversa, faça suas despedidas, por favor, e deixe alguma mensagem para esse momento difícil que a gente está passando. Por favor, Norio. Numa das viagens que eu fiz para o Japão, essa missão para estudo de TPM, nós visitamos uma fábrica que havia sido atingida alguns meses antes por terremoto e acho que era tsunami também. Não aquele que houve em 2011, mas antes, né? E eles usaram, então, todo o trabalho de gestão antecipada, o controle inicial, dependendo de quando você aprendeu o TPM, mas eles usaram essa atividade para reerguer aquela fábrica, né? Foi algo assim muito, muito impactante. E eu penso que as empresas, os profissionais que estão trabalhando com TPM poderiam usar as ferramentas do TPM, em especial a gestão antecipada, mas todos os demais pilares para planejar a retomada de suas atividades em sua plenitude. Não penso somente nos equipamentos, na linha de produção. Eu penso na empresa como um todo, eu penso nas pessoas. Porque o novo normal que estão falando não vai ser normal, né? Vai ser bem anormal, com base naquilo que nós vivemos hoje. Então, precisamos nos preparar, e precisamos preparar as empresas para isso. Eu não sei se vou chocar alguém, mas eu entendo que daqui para frente as empresas não só terão menos lucro, como também deverão repensar a questão do lucro. Quem sabe buscar menos lucro, pensar mais, por exemplo, em se adaptar a novas demandas do mercado, quem sabe novas linhas de produto para clientes consumidores finais com menos dinheiro, cuidar melhor dos colaboradores machucados psicologicamente, com menos saúde física e emocional, alguns em situação financeira bem precária, né? E vão ter de pensar na área de produção em distanciamento entre na eficiência ou redução de custo, coisa desse tipo. Aliás, para aumentar a eficiência e redução de custo, a gente aprendeu que a gente tem que encurtar o espaço, né, entre os equipamentos, entre os postos de trabalho. A gente vai ter de pensar no distanciamento entre os funcionários, pensando na saúde dos trabalhadores. Então, e também, se as coisas não mudarem, muitos funcionários no pós-pandemia vão ter mais dificuldade, por exemplo, para entrar numa boa faculdade. A gente está vendo essa controvérsia sobre o adiamento do Enem. Eu acho que muitos dos nossos colaboradores vão ter dificuldade para entrar numa faculdade ou concluir uma formação profissional. Perfeito. Então, e também o governo federal está tomando uma postura que o futuro do Sistema S é incerto. Então, como é que vai ser SESI, SENAC, né? Então, eu acho que o pessoal, por exemplo, do Pilar de Educação e Treinamento poderia ajudar nessa área, planejando ações de treinamento, não só para melhorar a empresa, mas para que tenhamos pessoas vivendo de modo melhor. Enfim, eu acho que legal, aquela responsabilidade social, coletiva, corporativa, eu acho que
muitas empresas hoje falam em responsabilidade social, mas assim, na base de marketing. Eu acho Perfeito. Que daqui para frente tem que ser para valer. Legal, Noril. Muito bom. Obrigado, viu, Noril? Pode encerrar aí, Canário, que já falou Porra, tudo. Noril, Pacheco, olha só. Cara, Noril-san, eu fico emocionado, juro por Deus, estou aqui me segurando, porque quando eu me formei como instrutor em TPM, e existia aqui no Brasil, nos primeiros anos, aí, sei lá, 97, 98, 99, talvez até o iniciozinho dos anos 2000, um encontro com um professor do JIPM, era um jantar que o professor Imai proporcionava para a gente, poder conversar e dentro de um processo de atualização dos conhecimentos e da aplicação destes conhecimentos, sabe? E, cara, eu fiz uma pergunta, Noril, sei lá, 20 anos atrás, exatamente dessa forma. Só que como eu sempre fui meio louco, Pacheco talvez entenda isso, porque ele também é meio louco, eu perguntei para o... Existia um traço de socialismo no TPM. Se a base de construção desse princípio de valor às pessoas tinha uma aderência, uma proximidade com relação ao socialismo. E primeiro ele, como todo bom japonês, né, ele não entendeu bem a minha pergunta, mas ele me disse que depois do intérprete, eu não lembro bem quem foi que estava nesse momento, ele me disse que era algo a se pensar, porque o meu questionamento tinha fundamentos. Né? E agora, depois de tantos anos, vivendo um pouco, exercitando isso na prática, né? Vivendo com pessoas aqui no Brasil, em situações difíceis, e que agora, no momento de crise, isso dá um tapa na cara da gente, né? Eu queria te agradecer, né? Por você me oferecer essa resposta, né? A pergunta que eu fiz ao professor do JIPM há 20 anos atrás. Então, Noril-san, muito obrigado. Foi uma satisfação enorme. Você também é meu amigo, você sabe disso. A gente debate muito esses temas, né? Aí pelos Facebooks da vida. E muito obrigado. Acho que você contribuiu bastante aí com a nossa discussão, tá? Agora, a responsabilidade fica com o Pacheco para fazer o nosso encerramento. Eu acho que se fosse você, acabava agora, Canário. Acaba nas palavras do Noril aí, que mais sabe do que isso não vai sair, não. Muito legal, Pachecão. Pode agradecer, Pacheco. Então, fique à vontade para se despedir do pessoal, que a gente vai partir para a parte das perguntas agora, tá? Por favor. Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aí. Eu acho que muito gostoso, né? Voltar para trás um pouquinho e relembrar do Noril, as palavras sábias aí. Acho que foi legal o nosso bate-papo, que no fundo, de novo, né? A gente começa falando de método e acaba muito com a área de filosofia, né? Que é muito maior do que talvez o objetivo principal que a gente fala de TPM, dessas coisas que normalmente é geração, acúmulo de riqueza, etc. Mas no fundo acho que é trazer um pouco para o que o Noril falou aí, né? Um pouco para a sociedade e tal. Eu acredito muito que negócio aí para a gente formar cidadãos que podem melhorar a sociedade, né? Às vezes o pessoal fica chateado, pô, essa empresa está levando fulano, ciclano, não tem problema, nós estamos aqui para formar mais gente, parte do nosso papel é esse mesmo, e acho que por aí que a gente tem que ir também. Então, adorei suas palavras, Noril, acho que tem um pouquinho esse sentimento próximo de você aí, de formar gente e compensar muito o trabalho que a gente faz aí, dando o conhecimento que a gente tem para as pessoas e fazer o ser humano florescer, né? Não sei se falaram vários exemplos de quem começou super, vamos dizer assim, pessoas mais humildes que não tiveram a oportunidade que muitos de nós tivemos, né?
e você vê onde é que os caras acabam, a questão de dar oportunidade para o ser humano. Né? Então, muito legal, acho que é por aí mesmo, adorei o bate-papo, dá para a gente matar a saudade e também, quem sabe, contribuir um pouquinho para quem está começando, né? Perfeito, Pacheco. Ver que o pessoal aí vale a pena, no final de tudo, todo esforço vale a pena. Vale né? a pena. Acho que é por aí que a gente tem que ir. Verdade. E parabéns uma vez mais aí, Canário, pela iniciativa. E adorei, me sinto lisonjeado por ter sido convidado. Muito obrigado. Nossa, que isso. Obrigado a vocês. Ó, coraçãozinho pra isso aí, viu? Muito amor, velho. Lívia, por favor, agora é com você. As perguntas, o que você tiver de comentário, se tiver alguma coisa aí que a gente possa ajudar a esclarecer, fica à vontade. Primeiro, eu tenho aqui algumas menções, né? Pedro Soares. Conheço. Mandou um abraço, o nosso Tuiuiu. Tuiuiu. Mandou um abraço a Noril, mandou um abraço a Pacheco, por favor. Fantástico. Eu tenho a oportunidade. Abel Mijaquim mandou um abraço desde o Chile para você, Noril. Vocês devem ter se conhecido em algumas oportunidades aí, que ele é a pessoa da CMF, hoje ele é o parceiro da FACT. Ele é a FACT Chile, né? Obrigado. Então, eu acho que, primeiramente, assim, tem um monte de abraços para vocês, depois eu acho que eu devo mandar uma carta para todo mundo aqui. Mas vamos lá, eu tenho algumas perguntas bem direcionadas, então eu vou tentar na ordem, né? E são várias. Vamos ver até onde nós conseguimos ir sem explodir o Zoom. O Zoom. Isso. Vamos lá. Primeiro, uma pergunta aqui, do Pablo. Noril, de tanto acompanhar esses japoneses por aí, esses consultores japoneses, você nunca pensou em ser um consultor de TPM? Já me perguntaram várias vezes se eu não queria ser consultor de TPM. Eu acho que eu até poderia, mas prefiro continuar nas minhas... Certo, Noria. Potencial tem, potencial tem. Com certeza. Olhe... Mas uma coisa que eu procuro fazer quando estou traduzindo assim, consultoria ou mesmo auditoria é fazer uma interpretação de modo que as pessoas possam entender, além das palavras, a cultura, a filosofia que está por trás. Perfeito, Noril. Nota-se, percebe-se isso, viu, Noril? Sempre. Vamos lá. Pacheco, Cláudio Melo lhe pergunta: qual a maior dificuldade que você teve para implantar o TPM e como ela foi vencida? Puxa vida. Eita, muita tentativa e erro, né? Tem bastante. Eu acho que interessante, né? Até no Brasil, quando a gente tentou fazer TPM, aliás, o Tuiuiu vai lembrar disso, eu estava lá em Vespasiano. Foi lá que a gente se conheceu. E tive o prazer de estar lá com ele. Acho que até estava no painel de contratação dele, imagina, né? Quero pensar que eu estava. Um cara muito legal. E, bom, enfim, é difícil, porque uma das coisas que a gente foi falado aqui, que é essa questão das pessoas já terem alguma coisa e achar que tem que pegar só esse pilar, tem que pegar só isso, pegar só aquilo. E TPM é um sistema, né? Não dá para a gente pegar um pedacinho aqui e ali se não, as coisas não se conversam, né? Então é difícil pensar de AM, CPM, e mesmo dentro pensa lá no passo 2, né? Eliminação de perdas sem melhoria específica é difícil, né? Sem entender máquina, enfim. Então essas coisas são todas integradas, né? Eu acho que a dificuldade grande que a gente tem é fazer a liderança entender esse tipo de noção, né? Que é um sistema e que a liderança tem um papel muito relevante para suportar, né? Seja
na governança, né? Uma vez que você se dedica a fazer um acompanhamento para ver se as coisas estão andando, para ter certeza que os recursos necessários para fazer a coisa andar, que a capacidade de entendimento das pessoas está ok para levar o programa, né? Então, eu tive essa dificuldade bem grande começando, porque a gente está no começo, tem que convencer liderança, né? E, no fundo, eu acho que dá um pouco de sorte também nesse aspecto, porque a gente, dentro da Unilever, nessa época, a gente tinha muito contato com o pessoal da Europa. E ali, eu acho que a JIPM fez um bom trabalho com o professor, não era o Suzuki na Europa, a gente tinha, como chamava, o professor Shirose. Shirose, que era o Account Manager para a Unilever. Então, teve um apoio, entrar em contato com o pessoal de lá, né, através dos grupos que a gente tinha aí na companhia, e, de certa forma, conseguir, com esse vetor, fazer o reconhecimento da importância do programa, e acho que a partir daí, acho que a gente começou a ter mais progresso na Unilever. Acho que foi uma das melhores plantas, né, no começo aí, Valinhos, acho que começou com a Anastácio, mas a gente teve plantas de classe mundial e de padrão muito bom. Eu lembro o Valinhos, Sabonetes, o Dante Kripa, que acho que hoje é aniversário dele, eu preciso falar com ele. Eu não sei se você lembra do Dante, é um cara que levou um programa muito legal. Então, eu acho que a questão da liderança é super importante. Então, é isso. Eu acho que a recomendação é o seguinte, nesse aspecto, né? Talvez deixar como lição aí, entender que esse como programas de transformação organizacional requer envolvimento da alta liderança. Então, muitas vezes é melhor você recuar um pouquinho, ter o reconhecimento e a importância disso, e a partir daí fazer com que o programa vá para frente, para evitar os famosos, que a gente chama aí, os false start, né? Que você acha que começou e volta, e volta, e volta, e acaba envenenando. Eu tive 1 ou 2 false starts, porque tentamos fazer 1 ou 2 pilares, faz AM, faz PM e tal, mas aí a coisa não vira, tem que ser realmente uma coisa. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir, por aí que eu fui, eu acho que a gente acabou tendo sucesso com o programa de envolvimento da alta liderança, porque é muito difícil ir para frente se a coisa não está parte da estratégia e suportada para preparar o negócio para dar certo, né? Beleza, Pacheco. Obrigado. Lívia? Opa! Consegui. Vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta do Ricardo Moyoshi para o Noril. Né? Noril, quais os aspectos comuns e os mais extremos que alavancam a implantação ou que a prejudicam? Falando de cultura ocidental e oriental. Não sei se eu entendi direito a pergunta. Não, eu vou ler inteirinha a pergunta, porque é um livrinho. Ah, tá. Quais os pontos convergentes e divergentes entre a cultura oriental, self-interdependente, com a ocidental, self-independente, do TPM? Ou seja, quais os aspectos comuns e os mais extremos que alavancam a implantação ou que a prejudicam? Realmente, eu não sei se eu melhorei ou piorei. Eu ainda não, acho que não consegui entender acho que direito. O coração da pergunta deve ser a questão cultural, imagino, não, Lívia? Ou não? Sim, justamente. A questão cultural, o que você vê de diferença, acredito que, a minha interpretação, o que você vê de diferença numa implantação culturalmente ocidental e oriental? O que esses aspectos podem facilitar ou dificultar? A implantação do TPM. O Ricardo está aqui falando, a questão é cultural mesmo. Eu acho que
a gente precisa pensar melhor como é que a gente vai desenvolver o trabalho de equipe, né? Como é que você vai motivar o pessoal a fazer trabalho de equipe e muitas vezes fazer alguma coisa que você não foi contratado, pelo menos não está no seu contrato de trabalho que você vai fazer aquilo, né? Eu acho que uma dificuldade é essa questão da motivação. Eu acho que os japoneses têm uma facilidade, uma vantagem sobre os ocidentais, sobre os brasileiros nessa questão, né? Tem uma facilidade melhor de pensar na coletividade, pensar no próximo, e é mais fácil o pessoal se organizar. Eu acho que essa é uma grande dificuldade para nós hoje, né? Ok. Tem, bom, uma outra questão é que o TPM é uma atividade top-down, né? Não é um negócio bottom-up. Inclusive, na fase inicial do TPM aqui no Brasil, foi muito interessante, muito importante a insatisfação com relação ao TQC. O TQC é basicamente trabalho voluntário. E a coisa não caminhava como o pessoal gostaria. E, nesse sentido, o TPM é um negócio assim, mais top-down, a alta administração decide, e temos aqueles pequenos grupos, né, sobrepostos. E, então, eu acho que os japoneses também têm mais facilidade para aceitar esse tipo de coisa. Perfeito. Se bem que, não sei, né, o ideal do líder aqui do Brasil é o coronel, né? Que manda, desmanda, é um ditador, mas também é um benfeitor, providencia as coisas para a comunidade. Mas eu acho que há uma necessidade, tanto no Japão como no Brasil, acho que há uma necessidade de um líder forte que realmente se preocupe com os seus subordinados, desculpe a palavra, mas acho que essa é a palavra adequada. Então, eu acho que você precisa de um líder forte que realmente se interesse, se preocupe pelo seu colaborador, que se preocupe não só com aquilo que a pessoa faz na empresa, mas até certo ponto sem ser invasivo com a vida pessoal. Eu acho que esse tipo de coisa é muito importante. Agora, no Japão, eles têm uma certa dificuldade com a questão da afetividade, e é onde nós levamos vantagem aqui no Brasil. Não esqueçamos, como você colocou, Norio, a opinião, né, dos consultores japoneses sobre o trabalho, né, de TPM desenvolvido aqui no Brasil, como você colocou, na percepção deles, muitos desses trabalhos, dos grupos autônomos, etc., se assemelhavam ou até superavam alguns daqueles trabalhos lá no Japão. Então, eu acho que passa muito por isso que você disse, né, da liderança, da paixão, né, do quão esse líder está disposto a abrir espaço, a ver valor na atividade da sua equipe, né? Então, essa transformação ela é fundamental, senão nada vai acontecer, né? Eu acho que uma coisa importante, a cultura japonesa, com esse espírito de samurai, preza muito o líder que se sacrifica pelos seus colaboradores. Aí os colaboradores também resolvem dar vida pelo seu chefe. Né? Eu acho que aqui no Brasil a relação é um pouco diferente. Agora, a gente fala
pouca afetividade dos japoneses, mas vários consultores falaram, né, que ali também o pessoal tenta falar, tenta convencer, explicar nas reuniões de pequenos grupos, mas o que realmente vai resolver é que depois do serviço, então, eles vão para o happy hour. Tomar uma. Tomar uma. Aí é que... Né, e eles gostam, viu? Eles gostam e eles têm uma palavra técnica, vamos assim dizer. Opa! Eles falam em communication, quer dizer, tem communication e nomo é beber. Então, eles bebem juntos, passam tempo juntos, se divertindo. Todo dia aprendendo uma, hein, Canário? Brincadeira? Pô, Norio, passou 30 anos para você me dizer isso, Norio? Então, eu estou praticando isso há 50 anos, Norio, eu não sabia. Pois é. Mas esse relacionamento fora do trabalho é muito importante. Claro, claro. Valeu, eu só queria fazer um comentário. A gente que teve a experiência de morar fora e trabalhar com diferentes culturas na aplicação da metodologia. Eu acho que a questão cultural, já comentei um pouco antes, é fundamental. Você precisa entender o que a cultura traz para você saber encaixar. Por que eu tenho que fazer TPM? Para que serve esse negócio? Porque isso, what's in it for me? Não? Por quê? Para que eu estou fazendo isso? Você falar para os caras, porque a empresa vai ganhar mais dinheiro, muito dificilmente, não importa se é no Brasil, não sei, no Japão, é difícil trazer o lado, né, do programa. Então, eu acho que a questão cultural, para mim, é essencial. A questão da liderança, para mim, não interessa Japão, Brasil, qualquer outro lugar, é essencial. Porque o líder que faz todos esses elementos estratégicos de visão do futuro, entendimento da cultura, entendimento do gap, conexão, né? Talvez não seja nomination, como chama aí, entender que tomar uma depois do trabalho é importante. Então, é o cara saber fazer toda essa leitura e é intencional o que você tem que fazer para produzir a transformação. Se você não tiver esses elementos muito bem mapeados e entendidos, você muito provavelmente não vai ter sucesso na sua implementação. E não interessa se estar na Suécia, na Suíça, na África do Sul, na China, nos Estados Unidos, isso é uma regra universal. Liderança, entendimento da cultura e como que você vai vender, vamos dizer assim, entre aspas, o porquê fazer essas coisas. Isso é uma coisa que é universal. Então, é uma pergunta muito boa, a questão cultural. Legal, meu amigo. Considero, então, minhas perguntas estão guardadas, qualquer coisa eu envio aos senhores para que possam responder melhor, tá? Beleza. Bom, gente, agradeço muito, um prazerzaço. Norio-san, Pachecão, meu brother. Legal. A vocês todos que nos deram a honra de participar aqui desse nosso bate-papo. Tomara que Deus permita que a gente se veja outras vezes, mais rapidamente possível. Tá? Foi uma honra estar aqui com vocês debatendo esse tema, tá bom? Muito obrigado. Coração grande, emocionado, me despeço de vocês. Um beijo a todos, um abraço. Eu só vou dar uns recadinhos finais aqui para a gente poder encerrar a nossa sala, né? Um agradecimento formal. Daqui a pouquinho, às 19 horas, falando de bebemoração. Vou aportuguesar a coisa, viu, Norio? Bebemoração. Essa é a palavra mesmo que a gente descobriu. Aí, ó, tá vendo? Essa é uma prática boa. Nós vamos ter um happy hour, onde nós vamos fazer algumas analogias interessantes que têm correlação com a bebemoração. Com 3 mulheres empoderadas, profissionais de TPM, formadas, que têm sucesso. Uma dessas pessoas vai falar conosco lá dos Estados Unidos. Hoje ela gerencia uma fábrica nos Estados Unidos e se dispôs a estar aqui com a gente. Legal. E amanhã nós vamos para o último dia da nossa semana
com o coração cheio de carinho, cheio de amor. Nossos contatos estão aí, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá bom? Norio-san, um beijo. Rogerião, beijo a vocês, um abraço, saúde, fiquem com Deus, hein?